Bom dia. Bom dia. Ó, meu nome é Marcos, a Gisele, o Henrique. A gente vai conversar um pouquinho com vocês. Antes de mais nada, nós somos da zoonoses. Alguém aqui já ouviu falar nessa palavra? Não. Alguém sabe me dizer o que é zoonoses? Eu acho que você cuida de animais? Cuida de animais? Mais o quê? Oi? Zoológico? Tiram doenças de vocês pegam animais. Vocês pegam animais que Pegam animais que têm problemas. Vocês estudam as doenças dos animais. Oi? Vocês estudam as doenças dos animais. Zoonoses é exatamente isso que ele falou. A palavra zoo significa animais. Nozes, doenças. Doenças transmitidas pelos animais. De todas as doenças que existem no mundo, são mais de 1000 doenças. Olha só, o mundo é cheio de doença. Mais da metade são transmitidas por animais. Então, às vezes a gente não sabe nem que doença a gente tem, o médico demora a descobrir e aí depois vai lá, é algum animal que transmite doença. É um vírus, uma bactéria, um fungo que está lá no meio ambiente. Por isso que às vezes a gente não pode colocar a mão em alguma coisa, colocar na boca, então transmite doença, é um animal que passou ali. Então, dentre essas zoonoses, eu vou conversar sobre uma que são as doenças transmitidas pelos mosquitos. Mas ainda, falando das zoonoses, lá nas zoonoses a gente cuida das doenças que os animais causam para nós ou aqueles que causam algum tipo de acidente. Por exemplo, escorpião, aranhas, cobras não transmitem doenças. Mas como eles têm veneno, eles causam acidente. Então, na zoonose a gente cuida. E como é cuidar? Cuidar significa o quê? Monitorar esses animais, organizar para que o município, a nossa cidade, não tenha tanto desses animais ou que eles não cheguem dentro da nossa casa ou perto da nossa casa. Fazendo isso significa o quê? Esses animais se afastam de nós e nós não vamos pegar doença. Esses animais, inclusive os mosquitos, a gente chama de animais indesejáveis. São animais que não podem chegar perto de nós porque são transmissores de doença ou causam algum tipo de acidente. E aí a gente fala assim, ó, para eles não chegar perto de nós, a gente tem que cuidar de algumas coisas. E a gente cuida do quê? Dos 4 As. As, a letra A mesmo. 4 As. Água, acesso. O que é um acesso? É por onde os animais entram. Alimento e abrigo. Na nossa casa, quando a gente dá essas condições para os animais, água, acesso, alimento e abrigo, eles vão entrando na nossa casa e aí podem ser transmissores de doença. Então, as casas que elas são organizadas, as casas que não têm lixo jogado, as casas que não têm água, as casas que não têm acesso, ou seja, se a barata está entrando por exemplo, na minha casa, ou uma aranha está entrando pela porta, eu tenho que ir lá, fechar aquela porta, colocar uma soleira, que é aqueles saquinhos de areia embaixo, vedar as janelas. E aí, o mosquito é a mesma coisa. Ele entra nas casas aonde as pessoas não cuidam, aonde deixa lixo jogado, aonde joga papel no chão, aonde joga papel de bala. Ou seja, as casas que são desorganizadas são as casas aonde os animais entrarão e serão transmissores de doença. Tudo bem? Então, as zoonoses é o lugar que cuida dos animais que transmitem doença ou causam algum tipo de acidente para nós. Quais são as doenças transmitidas pelo mosquito na nossa cidade? Dengue, febre amarela, chikungunya e tem mais outra. Zika. Então, febre amarela, dengue, zika e chikungunya. Essas 4 no nosso município. Em outras cidades tem outros mosquitos que transmitem doença, mas na nossa cidade tem essas 4. Então, eles vão tentar chegar perto de nós, porque a fêmea do mosquito, a fêmea do Aedes aegypti, a gente sempre fala, o mosquito da dengue. Não tem mosquito da dengue, porque a dengue é uma doença. É o mosquito Aedes aegypti que transmite 4 doenças, e essas doenças transmitidas por um mosquito também têm um outro nome. Arboviroses. Fala.
Arboviroses. Arboviroses são as doenças transmitidas pelos mosquitos. Porque são tantas doenças transmitidas por mosquitos, na nossa cidade são 4. Mas existem outras, por exemplo, no norte do país nós temos a malária, que também é transmitida por... É que nós não temos aqui o mosquito que transmite, mas em outros lugares tem. O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele é assim mesmo, preto e branco. Mas preto e branco não é todos os Aedes aegypti. Preto e branco é o Aedes. Olha só. Aedes. Aedes é o mosquito da família preta e branca. Todo mosquito preto e branco pode ser um Aedes, mas 2 transmitem doenças na nossa cidade, que é o Aedes aegypti, que é o mais conhecido, que transmite a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela. E tem um outro mosquitinho que eu vou falar para vocês, que ele se chama Aedes albopictus. Quando vocês tiverem um tempo, pesquisem na internet. Ele também é um mosquito preto e branco e ele também transmite doença. Ele transmite a chikungunya e também pode transmitir a febre amarela. Os 2 tem na nossa cidade. Os 2 mosquitos, eles têm hábitos diferentes, são transmissores de doença e os hábitos deles são: o albopictus, ele é um mosquito que fica mais perto da mata, nas bordas de mata, porque suga sangue de animais e suga o nosso sangue. Prefere colocar os ovinhos nos criadouros naturais, mas também pode colocar nos artificiais. O que é um criadouro natural? Criadouro natural é onde tem acúmulo de água, mas a natureza que cria aquilo ali. Por exemplo, bambus, troncos de árvores. Então, esses são os naturais, está lá no meio da mata. E tem os artificiais. Os artificiais é aquilo que nós criamos, aquilo que nós deixamos para o mosquito. Pneu. Pneu nasce na natureza? Não. Pratinho nasce na natureza? Não. Tudo aquilo que nós deixamos pelo caminho e o mosquito vai colocar os ovinhos, isso é artificial. O Aedes aegypti, ele gosta de nós e ele fica perto de nós porque nós temos 2 coisas. Primeiro, nós temos a capacidade de deixar para ele o tempo inteiro local para ele colocar ovos. E ele prefere os criadouros artificiais. Ou seja, ele gosta daquilo que o homem deixa para ele. Outra coisa, esse mosquito aqui, o Aedes aegypti, ele suga sangue apenas de humanos. Não tem sangue animal. Então ele suga só o sangue animal e gosta dos criadouros artificiais. Por isso que ele vai estar dentro da nossa casa. Ah, ele não vai estar lá no meio do campo de futebol, no meio da mata? Pode até estar. Mas preferencialmente ele vai estar dentro da nossa casa. Por quê? Porque a fêmea precisa do sangue para colocar ovos. Sem sangue ela não consegue colocar ovos. Ah, ela se alimenta de sangue? Não. Assim como o macho também não se alimenta de sangue. A fêmea e o macho se alimentam de coisas que estão na natureza. Mas a fêmea, como ela precisa do nosso sangue para maturar, para os ovinhos dela ficar forte, então ela suga o sangue e coloca os ovos na onde a gente deixou lá do criadouro, cheio de água. Quanto mais sangue ela sugar, mais ovos ela vai colocar. Quantos ovos mais ou menos? Bem pequenininho, quase que a gente não consegue perceber a olho nu. Eles são bem escurinhos, os ovinhos, vou mostrar para vocês. São bem escurinhos, mas quase que a gente não percebe. Se ela sugar muito sangue, ela coloca muitos ovos. Vive em média de 30 a 45 dias de vida, só que durante esse período de vida dela, ela pode colocar até 400 ovos. Ou seja, uma única fêmea de Aedes aegypti espalha 400 ovos. Agora vamos lá. O que nós temos que fazer para não nascer Aedes aegypti? Não deixar água parada. Todo mundo sabe disso. E ela vai lá e coloca. Só que nós temos um problema. Vocês sabem disso, não sabe?
nós sabemos, os professores sabem, provavelmente o papai e a mamãe de vocês sabem disso. Por que ainda tem tanta doença transmitida por mosquito? Oi? Porque o pessoal ainda... Porque nós falamos, todo mundo fala, mas as pessoas não fazem. As pessoas não cuidam mais das suas casas. De todos os ovos que uma fêmea de Aedes aegypti coloca, sabe quantos a gente consegue acabar, não deixar nascer? Uma média de 60% a gente consegue combater, 40% não. Quem sabe matemática aí? Olha, 40%, 40% de 400, 160. Então, se ela colocar 400 ovos, 160 vão nascer. Ou seja, a gente não consegue eliminar tudo. Algumas coisas passam por nós. Por quê? Porque nós sabemos, mas ainda a gente não tem a capacidade de combater tudo. Porque elas acham que não é verdade, porque elas não acreditam, porque elas acham que o problema não é na casa dela, o problema é sempre na casa do vizinho. Por exemplo, o papai e a mamãe de vocês, provavelmente, se a gente conversar com eles, o que vai acontecer? Eles vão ir lá e vão virar para a gente e vai falar o quê? Na minha casa não tem problema de dengue. O que tem problema é na casa do vizinho. Porque nós não temos mais a capacidade de olhar para a nossa casa. E quando a gente fala de eliminar os mosquitos, eliminar as águas, o que a gente tem que pensar? É olhar para a nossa casa da forma que a gente nunca olhou. Por exemplo, eu vou perguntar criadouro. E aí vocês não podem repetir mais, tudo bem? Fala um criadouro que o mosquito pode colocar água. O criador é onde tem água, onde ele pode colocar os ovinhos. Pneu. Bacia. Caixa d'água. Piscina. Garrafa. Aquele negócio que fica embaixo do vaso. Aqueles potinhos. Pratinho. Galão. Balde. Já falaram, mas tudo bem. Na pia. No cano. Copo de água. Banheiro. Sabe quando fica aquela pocinha de água? Banheiro. Nas calhas, mas quem sabe coisas diferentes? Aquelas piscininhas naturais que a chuva faz. Piscinas naturais que a chuva, as poças d'água. Olha, vasilha de água do animal de estimação. Oi? Ruas sujas. Mais. Árvores, troncos de árvores, buraquinhos na árvore. Lixo. Mas quem sabe coisas diferentes? Enchentes com poças d'água, vaso, saquinho de bala. Oi? Eu não ouvi. Vamos parar aqui então. Ela falou rios. O rio o mosquito vai colocar? Por que não? Oi? O Aedes aegypti coloca os ovos em água parada. A água que está em movimento, não. Então, ela não vai colocar nos rios, ela não vai colocar, por exemplo, naquelas fontes que ficam com movimento de água. Quando tem aquelas bombinhas que vai mexendo com a água, não vai colocar. Então, é sempre água parada. Vocês perceberam que vocês falaram um monte de coisa? Esse monte de coisa que vocês falaram, tá vendo que vocês sabem. E é isso que a gente precisa fazer na nossa casa. Pegar tudo que a gente possa imaginar, ir na nossa casa e falar, eu vou tirar um dia na semana, e aí eu vou olhar. E aí eu vou fazer uma listinha. Isso, pega como tarefa de casa, por exemplo. Chega na casa de vocês e faça uma lista de pelo menos 30 possibilidades de local que o mosquito vai colocar os ovos. Depois que vocês fizerem isso, vocês já estão aprendendo a perceber onde essas possibilidades. Uma vez por semana, vocês, junto com o papai e a mamãe de vocês, pega essa lista e fala, hoje nós vamos olhar a nossa casa. E vai seguir nessa lista e etiquetando tudo aquilo que você está olhando. E não deixa passar
Nada. Se vocês fizerem isso uma vez por semana, significa que na sua casa não vai ter problema. Sabe por quê? O ciclo evolutivo do mosquito, ovo, larva, pupa e mosquito, ele demora, em média, 7 dias, no tempo de calor. Quanto mais quente estiver, mais rápido é o ciclo evolutivo. Então, nesse período que a gente vai entrar agora, que é de verão, pancadas de chuva no final do dia e muito calor, mais rápido os mosquitos vão... Oi? Quando a gente está dormindo, ele chupa o sangue? Quando a gente está dormindo, o mosquito chupa o sangue, é assim, o Aedes aegypti, ele suga o nosso sangue, preferencialmente durante o dia. Durante a noite, menos. Então, assim, geralmente no período da manhã, mas ele suga durante o dia. À noite, menos. Só que, se o mosquito está na nossa casa e a gente saiu e ficou o dia inteiro em casa, ele ficou o dia inteiro sem sugar sangue. Então, hoje o mosquito, ele está o quê? Ampliando o seu período de sugar sangue. Então, hoje ele está sugando até a noite. Porque se ele não conseguiu sugar durante o dia, ele começa a avançar durante a noite, que é quando todo mundo chega em casa, depois de trabalhar o dia inteiro, ou depois de estudar o dia inteiro, chega em casa, ele vai começar a sugar. É um mosquito silencioso, quem faz barulho, zzz, é o pernilongo. Pernilongo não tem importância para nós nesse momento na nossa cidade. Mas o Aedes aegypti, ele é silencioso e no momento da picada, ele aplica um anestésico na nossa pele que a gente não sente nem a picada. Eu mato pernilongo, porque eu sinto pernilongo picar, não sinto? O Aedes aegypti, menos. Ele é silencioso e aplica esse anestésico. Ele fica escondido debaixo da cama, atrás das cortinas, debaixo dos armários, dentro dos guarda-roupas. Então ele fica escondido e na escola, atrás dos livros, atrás das cadeiras, debaixo das cadeiras, das mesas, dos armários. Por quê? O mosquito, ele não gosta de vento, ele não gosta de sol. Então ele fica nesse ambiente o quê? Parado, escondidinho, aí ele sai do canto dele e vai sugar o nosso sangue, e aí começa a fazer-se a transmissão das doenças, caso ele tenha o vírus. Pode falar. Eu não ouvi o que ele falou. Como? Dos ovos permanecem? Vou pegar isso então, que é ótimo que ele falou. O Aedes aegypti, ele coloca os ovos no recipiente com água ou sem água? Quem acha que é com água, levanta a mão. Quem acha que não é com água, levanta a mão. Então vamos lá. O ciclo evolutivo do mosquito, a fase aquática, é a fase de larva e de pupa. Então a larva precisa de água e a pupa precisa de água. Pupa é a fase que vem depois da larva. Parece um girino. Tipo assim, eu tenho uma cabecinha um pouquinho maior. Eu vou mostrar para vocês. Então a fase aquática é a fase de larva e de pupa. Depois da pupa vem o mosquito. Não é uma fase mais aquática, é uma fase alada, isso, que voa. Aí, o ovo, ele não é nem uma fase aquática, por quê? Porque assim, o mosquito, a fêmea, coloca os ovos num recipiente com água ou sem água. Porque esses ovos podem permanecer vivos, mesmo se não tiver água, por uma média de 1 ano e meio. Então, na minha casa, eu viro e falo, na minha casa não tem recipiente com água, mas na minha casa pode ter um recipiente sem água, mas com ovo. E aí eu não estou prestando atenção. Quando eu virar as costas, vai cair um pouco de água, e aí aqueles ovos vão eclodir, vai se abrir e começa-se o ciclo evolutivo. Para eu eliminar os ovos, o que eu faço? Ela vira. Para eu eliminar ovos. Você tira da água. Veneno.
Não. Joga lava a vasilha. Lavo a vasilha. Eu pego uma bucha, pego o recipiente, porque os ovos estão grudados na parede, ele não coloca os ovos na água. Ele coloca grudado na parede do recipiente, da vasilhinha. Então eu pego uma bucha, lavo aquele balde, lavo a vasilha do cachorro, da água do cachorro e do gato, e eu estou removendo os ovos. Com isso, eu estou eliminando ovos. Isso é a forma de eu eliminar ovos, porque senão o ovo permanece ali. Eu jogo a água fora, mas o ovo fica. Quando cair uma nova água, vem o ciclo. Uma outra coisa importante do mosquito. O mosquito, ele tem uma visão de infravermelho. Ele tem uma capacidade de perceber a presença do ser humano e ele tem a capacidade de perceber também a presença de criadouros, de local que ele vai colocar os ovos. Então, quando ele percebe a presença de humanos, a fêmea vai lá porque sabe que ali vai ter sangue, humanos. E aí, na nossa casa, ela olha na nossa casa todinha. Ela tem uma visão de 360 graus, que ela tem uma visão ampla da nossa casa, e ela fala: olha a caixa d'água, olha a calha, olha o ralo, olha o pratinho, olha a planta aquática. Então ela vai olhando tudo. E aí o que ela faz? Coloca 20 ovos na caixa d'água, 20 no ralo, 20 no pratinho, 20 no pneu, 20 na garrafa. Ela vai espalhando esses ovos pela nossa casa, porque ela pensa assim, ó. Como é que é seu nome? Isabela? Isabelle. Então ela chega na casa da Isabelle e coloca todos os ovinhos. E é como se ela falasse assim, ó. A Isabelle pode eliminar muito, mas a Isabelle não vai eliminar tudo, porque a Isabelle não vai conseguir olhar a casa dela inteira. Então, na casa da Isabelle, se a fêmea colocou aqueles 400 ovos, a Isabelle só vai eliminar 60%, 40% vai nascer, porque a Isabelle não vai conseguir olhar, porque ela não vai se lembrar. O papai e a mamãe de vocês provavelmente não sabem que a vasilha sem água pode ter ovos. Vocês sabem, às vezes, muito mais do que o papai e a mamãe, porque há uns 5, 6, 10 anos atrás, nem a gente sabia que o mosquito colocava os ovos num recipiente sem água. Hoje a gente já sabe. Então, vocês têm que nos ajudar a levar isso para a casa de vocês, para que o papai e a mamãe perceba e entenda que sem a ajuda deles, não tem como a gente eliminar o mosquito. E só a gente, e detalhe, a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela são doenças que não têm tratamento. Não tem medicação para a dengue, para a zika, para a chikungunya e para a febre amarela. Aí vocês falam, então se eu pegar a doença, não tem o que fazer? O médico vai tratar os nossos sintomas. Ele vai pensar, febre alta, toma medicação para febre alta, dor no corpo, medicação para dor no corpo. Mas o vírus da doença que está no nosso corpo, não tem tratamento. E o nosso organismo, o que ele faz? Ele é forte, ele vai criando barreiras e vai tirando esse vírus do nosso corpo depois de uns 7 dias mais ou menos. Quanto mais forte o nosso organismo é, mais ele vai fazer isso. Crianças e idosos têm mais risco de pegar essas doenças. Por quê? Porque são pessoas que têm o corpo mais frágil. Quando a pessoa já é adolescente, já está mais adulto, ela tem imunidade forte, então a gente consegue combater esse vírus no nosso corpo. Agora, a criança, a imunidade dela ainda está um pouquinho baixa e os idosos já estão perdendo a imunidade do corpo. Então, são as pessoas que têm mais risco. Aqui, ó. A fêmea coloca os ovos, que são bem escurinhos, que parece uma sementinha, vira larva e isso aqui, ó, vira pupa. Depois a pupa vira mosquito. Pode passar? Eu vou mostrar um vídeo rapidinho para vocês.
Vocês perceberam que primeiro você viu que ela colocou os ovos, virou a larva, a pupa, e ela sai de dentro da pupa e vira mosquito. Percebe que ela não fica dentro da água? Tipo assim, na hora que está virando mosquito, ela já vai e sai e vai voar. Por que é uma zoonose, as doenças transmitidas pelo mosquito? Por que a dengue é uma zoonose? Porque ela transmite doenças. Por um animal. Ó, o mosquito, se eu tiver dengue, por exemplo... Ela pega sangue de animal? Não. O Aedes aegypti é só de nós, só sangue humano. Ó, se eu tiver dengue, eu posso encostar na Isabelle, eu posso brincar, vestir a mesma roupa, tomar água no mesmo copo, não tem problema. Porque as doenças transmitidas pelo mosquito não passam de pessoa para pessoa. Só o mosquito passa para a gente, mas nós passamos para o mosquito. Nem todo mosquito nasce com a dengue. Nem todo mosquito nasce com a zika, com a chikungunya ou com a febre amarela. Como que o mosquito pega, então? Passa de mosquito para mosquito. Não. Pelo sangue. Quem? Mas quem passa? Não. Mosquito, Quem passa para nós? Quem passa para o mosquito? A gente. Nós passamos o vírus para o mosquito e o mosquito passa o vírus para a gente. Por exemplo, se na nossa cidade não existir mosquito, é impossível nós pegarmos as doenças. Porque só ele pode passar. Se não tem ele, não tem a doença. São os criadouros artificiais que o Aedes aegypti gosta. Quem colocou isso aqui? Quem colocou esses pneus? Quem cuidou disso? Quem fez isso aqui? Ó, tudo isso que é artificial é aquilo que nós colocamos. Pode passar? Isso aqui é um criadouro natural. Isso aqui é uma planta, uma bromélia. Tá vendo que tem uma água aqui. E aqui é um criadouro artificial. Então, ó, o Aedes aegypti coloca nos dois, mas ele prefere esse. O Albopictus coloca nos dois, mas ele prefere esse. Então, quando a gente vai olhar, eu tenho que prestar atenção nos criadouros naturais e nos criadouros artificiais. O que tem aqui, por exemplo? Tem água. Pode ter ovos e pode ter larva. O que o Henrique faz lá nas zoonoses? O Henrique é esse camarada aqui. Lá nas zoonoses, o Henrique, ele pega toda a água que tenha larva, que tenha pupa, ele leva para lá. E essa larva, ela foi coletada na casa de uma pessoa, ou na rua, ou na escola. Então ele leva essa larva para lá, essa água, e coloca no microscópio. Pela larva que se coleta, ele consegue saber se essa larva é do Aedes aegypti. Se essa pupa é do Aedes aegypti. Se esse mosquito é o Aedes aegypti. Aí ele leva para lá. Se aquela larva encontrada naquela casa for do Aedes aegypti, significa que naquela casa está tendo... Vai ter mosquito. Pode ter dengue, zika, chikungunya. Se naquela escola for coletado água com larva de Aedes aegypti, significa que naquela escola todas as crianças e professores e funcionários vai correr o risco de pegar doença, porque significa que aquela escola não está cuidando. Se naquela rua várias pessoas tá achando água nas casas das pessoas, significa que naquela rua vai ter problema de transmissão de doença. Então o Henrique, ele nos ajuda lá nas zoonoses a saber qual é a área, qual é as ruas que está tendo mais seguinte agora. Eu vou abrir um pouquinho para vocês tirarem as dúvidas e depois nós vamos olhar para vocês olharem no microscópio como que é essa larva em tamanho grande. Tudo bem? Tá vendo? Agora, provavelmente o mosquito entrou por alguma fresta para colocar ovos. Porque às vezes a gente acha que a nossa caixa d'água está tampada e não está. Porque se a tampa estiver um pouquinho afastada ou tiver um pouquinho quebrada, ele vai entrar. Porque o mosquito, o Aedes aegypti, ele é bem pequenininho, ele é menor do que o pernilongo. Para eu resolver seu tio resolver esse problema, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar uma touca de caixa d'água, uma tela,
que vende em loja de material de construção, coloca na caixa d'água e aí não tem problema, porque aquela tela vai evitar que mosquitos entrem, mesmo se tiver sem tampa. Pode. A fêmea colocou os ovos, ela pode infectar pessoas? Pode, porque ela vai colocar os ovos e depois ela vai precisar de mais sangue para colocar mais ovos. Então, se ela sugou sangue, colocou ovos. Aí ela vai atrás de mais sangue para colocar mais ovos. O sangue ele fica no organismo dela, fazendo esse processo de maturação de ovos. Então, o sangue serve para maturar os ovinhos dela. Tomando a vacina, dá para se defender mesmo? Tomando a vacina, dá para se defender? Tomando a vacina, dá para se defender para febre amarela. Febre amarela tem vacina. Dengue, zika e chikungunya, não. Para essas, nós nos defendemos eliminando o mosquito. A vacina vale, a vacina é eficiente. Se vocês não tomaram, tem que falar para o papai e para a mamãe levarem vocês na UBS mais próxima para se vacinar, porque pelo menos uma doença vocês estão tranquilos. Aí fica só as 3. Então, o problema é que não tem vacina para todas, né? Nós só temos para uma doença. Então, eu tomo vacina para febre amarela, mas ainda tem 3 doenças. Então, não adianta eu tomar para febre amarela e esquecer do mosquito. Eu estou imune, eu não vou pegar a febre amarela. Mas o mosquito vai me picar e vai me transmitir dengue, zika e chikungunya. Então, eu tomo vacina, porque de 4 eu me garanto com uma. Mas eu ainda preciso combater o mosquito por causa das outras 3. Outra coisa, não é o fato de ter um criadouro sem água que ele vai colocar. Ele é tão inteligente que ele sabe aonde pode cair água. Então, por exemplo, se na minha casa tem um local que eu uso produto de limpeza toda hora, ele não vai colocar, a fêmea não vai colocar, porque ela sabe que não vai ter vida ali. Porque a larva e a pupa, ela morre quando ela tem contato com produto químico. Então, ela só vai colocar os ovos na onde ela souber que ali os filhotinhos dela podem nascer. Tudo bem? Esse mosquito é do mal. Esse mosquito é o perigo. Esse mosquito, ele é da dengue. Ele é da zika. Vira, vira o pneu. Vira, vira o baldinho. Vira, vira a bacia. E acaba o mosquitinho. Vira, vira o tambor. Vira, vira o galão. Vira, vira para baixo. Esta é a solução. Esse mosquito da zika e da dengue não escolhe casa, não escolhe gente. Canos e ralos, calhas e becos devem ser limpos, devem ser secos. E a caixa d'água deve estar tampada. E qualquer coisa que acumule água. E o pratinho do vaso, olha a dica. Enche de areia que não tem zika. Vira, vira que não pode. É deixar água parada. É um saco esse mosquito. A gente Esse mosquito traz a dengue, esse mosquito traz a zika, esse mosquito. Vamos acabar com esse mosquito. eliminar esse Mosquito, exterminar esse mosquito. extinguir esse mosquito. Vira, vira o pneu e vira, vira